Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos mais um dia com o objetivo de atualizar a situação do Bitcoin, que não mudou muita coisa desde ontem. Então vamos fazer uma análise rápida do Bitcoin no 15 minutos e vamos começar a fazer algo que muitos aí estão elogiando, que é a análise de várias altcoins de maneira rápida. Então vamos analisar todas as principais altcoins aí: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Dash, Stellar, Ada Cardano, BNB, Link. Vamos analisar todas naquele nosso contexto de análise rápida. Se a gente encontrar oportunidade, a gente faz uma análise mais detalhada para stop e alvo, correto? Então, vamos lá. Antes de começar as nossas análises aqui, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no curso do Investidor Moderno. A gente está aí na última semana de inscrição da primeira turma. E essa primeira turma é muito especial, porque nela a gente está tentando fazer realmente um projeto de zero a trader. Você vai ter acesso a um grupo de mentoria personalizado. O grupo já está ótimo, muita gente já entrou, todo mundo se ajudando. E você também vai ter acesso a um grupo de sinais. Ou seja, você vai aprender na prática o conhecimento que você pegar no curso, ok? Então participa. Depois a gente não vai disponibilizar os tantos bônus assim, além dos 50% de desconto. Então é uma oportunidade para vocês aí, ok? Se você tem alguma dúvida, vá lá no Telegram. Entra no nosso grupo, já são mais de 1.400 membros e qualquer dúvida eu estou lá como administrador, você pode me procurar que você vai achar Belo Trade, ok? Então, vamos para as análises. Vamos para as análises. Bitcoin sendo cotado a 8.199 dólares na BitMEX, estamos no gráfico de 15 minutos. O Bitcoin, ele tá melhor do que ontem, tá? A situação. Ontem a gente falou com vocês que estava preocupado, estava mais ou menos aqui nos 8.200, né? Por causa que a gente tinha feito uma armadilha, né? E essas armadilhas normalmente fazem o preço reverter a tendência. Mas, surpreendentemente, a gente viu uma força da parte compradora fazendo o preço chegar a passar dos 8.300, né? A gente passou, caiu, fez um stop loss hunt de novo e voltou a cair, tá caindo agora. E, ao meu ver, por que melhorou a situação? Porque a gente está formando uma figura gráfica de continuação da tendência. Se a gente simplesmente perdesse essa zona aqui, a gente estaria formando, poderia até ser uma onda para cima, mas seria menos bullish do que o que a gente aconteceu agora. A gente recuperou, então a nossa bandeira ainda está desenhada aqui. Nós temos uma bandeira de alta, padrão extremamente batido aí no mercado e que normalmente rompe para cima. Então, acredito que a gente tem uma boa probabilidade aí de acabar rompendo para cima. O que eu quero aqui para acreditar mais? Eu quero o rompimento dessa bandeira, que vai ser aqui próxima ao topo, tá? Eu acho que esperar romper ali o topo é importante, já que a gente acabou de ter uma armadilha. E é difícil, né? Ter armadilha, depois armadilha de novo. Então, rompendo o topo aqui, eu acho que dá mais confirmação pra gente. Lembrando que, de maneira um pouco mais arriscada, acima dos 8.260 é um bom ponto aí que eu quero ver o preço ficando aqui acima, tá? Se a gente consolidar aqui é bom. Se a gente foi e voltar não. Beleza? Então, eu sei que eu falo, fechar aqui não, mas quanto mais fechar aqui, você tem que levar em conta que você está fechando candles maiores, né? A gente olhar o 4 horas, por exemplo, a gente não chegou a fechar candles acima dos 8.260 que eu estava falando. Enfim, quanto mais tempo ficar, melhor, ok? Vamos interpretar as coisas bem. Então, o que é importante aqui agora? Ao meu ver, esse movimento aqui é um movimento da bandeira, né? Se a gente conseguir segurar na região que a gente está agora, olha só, é uma região importante do VPVR. Então, para mim, faz sentido que, se a gente segurar aqui, a gente possa ter, sim, uma pernada para alta. E por que isso... Eu acho que a gente tem maior probabilidade de acabar rompendo para cima. Olha só, eu não vejo muita gente ficando presa nessa região. Eu não vejo muita gente comprando errado aqui. Mas eu vejo muita gente vendendo no fundo, olha só. Temos muita venda aqui, muita venda aqui. Beleza, aqui foi muita gente comprando. O que caracterizou o quê? A nossa armadilha. Mas é uma armadilha tão forte para fazer o preço reverter? Não. Se essa aqui não reverteu, por que essa aqui vai reverter? Então eu realmente espero para as próximas horas, para o próximo dia, uma consolidação, continuar consolidando aqui, mas eventualmente a gente conseguindo romper para cima, tá bom? Lembrando que se romper para baixo,
eu estou de olho na região aqui do VPVR. É a partir dos 8.090, tá? Eu acho que é uma região aí que vale a pena ficar mais de olho. Região de Fibonacci também, se a gente pegar daqui, dessa correção aqui. Se a gente adequar, a gente pode ver que é uma região de buy zone. Então, eu diria que o ideal é a gente não perder aqui os 8.100 e... não perder essa bandeira. Tá? Essa bandeira depende do momento do tempo que você for olhar, mas o ideal é não perder ela. Mas temos muito suporte abaixo, pouca resistência acima. Se manter acima dos 8.260, melhor ainda, ok? Então, situação boa para o Bitcoin. Eu espero uma consolidação com eventual rompida para cima. Tranquilo, investidores? Muito bom a gente ter segurado aqui e não ter feito aquele padrão V que a gente tanto odeia. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando as análises aqui. Deixa eu sair do Telegram para não ter outro problema. Continuando aqui, opa, desculpa, eu não tirei aqui, vou tirar agora. Chegamos em um movimento interessante da ADA Cardano, hein? Movimento bem interessante da ADA Cardano. Vamos ver, volume interessante. Mas foi muito volume, né? Difícil a ADA Cardano essa análise aqui, hein? Infelizmente, eu ainda não vou recomendar compra na ADA Cardano. Por quê? A gente tem muita resistência aqui acima. Esse volume de compra me preocupa. De muita gente ter desesperado e comprado e a gente ter mais uma onda de baixa. Então, eu estou de olho na ADA se a gente conseguir romper essa região aqui, ó. 489. Vou colocar meu alarme aqui. Se romper, a gente pensa em entrar. Porque aí vai ter rompido a linha de tendência, vai estar acima dessas resistências aqui do VPVR, e eu acho que faz mais sentido. Continuando, Ethereum. Ethereum está nessa clara de baixa, não há o que falar aqui para o Ethereum, a não ser que a gente está num suporte no 4 horas, tá? Esse suporte foi traçado no 4 horas, mas isso de maneira alguma configura compra para a gente. Por quê? Porque se a gente comprasse aqui, a gente estaria tentando comprar contra a tendência, a gente quer operar a favor da tendência. Então, no Ethereum, por exemplo, olha só, desde que a gente estava numa consolidação e rompeu para baixo, o que você tem que fazer? Esperar voltar nas médias, na nuvem de Ishimoku, shortar de novo. Deu take profit, ok. Espera voltar nas médias, na nuvem de Ishimoku, shorta de novo. Take profit, ok, de novo, e assim vai. Isso é operar a favor da tendência. Se eu comprar aqui, olha só, eu posso até ganhar um pouquinho, mas o meu risco é muito maior, porque eventualmente eu compro e o preço continua caindo, por exemplo aqui. Correto? Então, Ethereum não tem o que falar, não dá entrada aqui ainda. No mínimo, a gente tem que aguardar o rompimento dessa linha de tendência aqui. Pode traçar ela daqui assim. E olha só, por que as linhas de tendência dão certo? Por que os nossos... Mentira. Por que os nossos indicadores dão certo, né? Porque eles basicamente estão captando essas linhas de tendência, olha só. São zonas de retração de Fibonacci. Se eu pegar aqui e traçar até aqui, ó, 0,5. Se eu pegar do outro topo, traçar até aqui, 0,618. Não tem mistério, tá bom? Os nossos indicadores não são milagrosos. Eles estão somente mostrando pra gente as zonas de Fibonacci aí, as linhas de tendência, tudo isso. Tranquilo? Continuando, Ripple, Ethereum, então, sem chance. Ripple, opa. Ripple tem um movimento legal, hein? Ripple tem um movimento de força aqui. E olha só, a gente vê muita gente ficando presa nessa região aqui. O preço continua caindo e tem outro volume forte bem no fundo. Realmente, estava pedindo por uma demonstração de força na Ripple e ela veio. Problema. Eu quero ver o preço passando aqui do ponto de controle. Não só passando, obviamente. Passando e mantendo, né? Então a gente precisa se manter aqui acima. Eu não gosto de iniciar a operação com um ponto de controle acima de mim. O ideal é iniciar com ele acima, tá? Mas, em compensação, eu encaro que a gente está num suporte muito interessante aqui. Nós demonstramos força, mas estamos fazendo aquele formato em V, né?
Então, sinceramente, a Ripple, apesar de a gente ter um suporte muito forte nessa região, eu ainda não vou recomendar a entrada nela, já que a gente está acima do ponto de controle, está fazendo esse formato em V aqui, que eu não gosto. Então, o Ripple, vamos aguardar. Se ela passar esse topo aqui, ó, nos 37, a gente pensa em fazer uma entrada. Vamos ver se a gente acha pelo menos uma hoje, né? Bitcoin Cash ABC. Bitcoin Cash ABC que foi no nosso alvo, né? Foi no nosso alvo. Infelizmente a gente saiu antes da operação, num stop loss rampa aqui para baixo. Mas chegamos a 287,49, né? Não sei se o nosso alvo estava aqui ou aqui. Enfim, fizemos um grande movimento, olha só. E esse volume aqui acabou por dificultar o movimento continuar. Muita gente comprou atrasado aqui. Provavelmente a gente tem uma divergência no RSI também, olha só. Então, é o que eu falo, a gente nunca pode esperar certinho o alvo. O stop, para mim, é sagrado, eu não mudo, mas o alvo, ele muda de acordo com a tendência, de acordo, olha, se eu tenho um volume desse aqui, é claro que eu quero pensar em realizar a minha posição, correto? Ainda mais com uma divergência no RSI depois. Mas no momento eu não recomendaria entrada, por quê? Porque estamos entrando numa tendência de baixa, a gente pode traçar essa linha de tendência, temos uma resistência acima, então eu só pensaria se a gente romper os 282, vai ser exatamente onde eu vou estar de olho para fazer uma reentrada. Mas esse forte volume aqui, acredito que ele pede uma correção um pouco mais forte, a gente pode ir lá buscar os 273 de novo. Tranquilo? Então, muito cuidado, não sei se eu vou entrar aqui. Seria uma operação arriscada. Tá, continuando, Litecoin. Litecoin também a situação não tá boa, ok? A gente tem uma resistência muito forte aqui na região dos 67. Realmente acreditava que a gente poderia estar fazendo uma onda para cima aqui, não rolou. Apesar de a gente ter feito esse formato em V aqui, o preço não consegue demonstrar força para romper essa região. Então, sem pensar em entrar na Litecoin antes dos 67. Nossa senhora, tá foda hoje, hein? Link. Opa, Link tá legal, vamos lá. Link em tendência clara de alta. Mas temos um problema. Diria que é um ótimo ponto para realizar as links. Por quê? Porque a gente está rompendo esse topo aqui e com um volume muito grande. E divergência no RSI, olha só. Nós temos um volume muito grande, a gente tem que... Temos a divergência no RSI, que eu falei com vocês. Ou seja, depois de uma tendência de alta, muita gente comprando no topo é prejudicial a essa tendência, ok? Então eu espero a Ripple pelo menos voltar para retestar as médias, igual retestou aqui as últimas duas vezes, olha só, aqui e aqui. Mas, na boa, eu não entraria se for nas médias de novo. Por quê? Porque olha os tempos gráficos aqui. Os tempos gráficos estão... Tá muito esticado no 1 hora, vamos ver no 4 horas. No 4 horas também esticadíssimo, indo testar esse topo aqui. Então, eu não cogitaria, tá? Se você está comprado na Link, eu pensaria ou em realizar e deixaria um stop nessa região aqui, ó, abaixo desse suporte pelo VPVR. Mas entrar agora, nem pensar. Pode continuar subindo? É claro que pode, mas por que a gente não entra? Porque a gente não tem uma boa relação risco-ganho. Se eu entrasse aqui, eu deveria colocar meu stop aqui no fundinho, já é 5%. Para tentar pegar o topo lá, depois de uma divergência no RSI, depois de muita gente comprando, não dá. Então, foda. Continuando, ELS. ELS demonstrando força, mas não conseguimos nos manter acima aqui, não bateu o nosso alarme, hein? Olha só, quase bateu. Mas não conseguimos demonstrar força, não conseguimos nos manter acima dessa região, então a ELS também tá ruim, ok? Sem chance na ELS. XLM. XLM eu consegui pegar um tradezinho de contra-tendência ontem. Vamos ver o que ela tá fazendo aqui. Certo. XLM, o que eu fiz ontem? Eu fiz uma entrada aqui,
no 773. Eu tinha colocado meu stop um pouco mais no fundo e quis sair rápido. Por quê? Porque tem muita resistência nessa zona, olha. Então a gente pode ver que foi lá, bateu e voltou. E agora está indo de novo, o que é bom, tá? O que é bom, que demonstra força dessa tendência. Apesar de que... é bom, tá? A gente está lutando por essa linha de tendência aqui, que se eu não me engano é no 4 horas. E esse padrão gráfico aqui, qual que é, investidores? Eu estou preocupado aí com ela. É a Bearish Rising Wedge, ou uma cunha ascendente, que tipicamente rompe para baixo. Então, se romper para baixo, eu estou de olho aqui para fazer entradas na região dos 729 até os 700. Se perder essa zona do ponto de controle, aí ferrou. Aí não tem nenhum fundo, eu acho que segura, tá? Mas atenção aí que a gente estava tentando perder essa linha de tendência e está tentando recuperar agora. Então, se a gente demonstrar força e conseguir passar o ponto de controle aqui nos 800, eu acho que faz sentido a gente retomar a tendência de alta para a Stella. Então vou botar um alarme aqui de olho. Continuando, BNB. BNB, nossa, não tem nenhuma boa, né? BNB, claramente a gente pode ver uma reversão na tendência de baixa, né? Até um pouco surpreendente, a gente não teve muito volume aqui no fundo. Mas estamos indo, né? Estamos subindo, fazendo ondas, topos e fundos ascendentes. E por que a gente não vai entrar? Porque o nosso ponto de controle está aqui acima. O que a gente tem que esperar? Passar dele. Eu já tinha até colocado o alarme aqui nos 230, tá bom? A partir daqui já vai ser uma compra um pouco mais interessante. Dash. Sai de baixo. Dash sai de baixo. Sem chance no Dash. Muita resistência acima, nenhum suporte abaixo. Sai de baixo. Correto? Tá querendo shortar o Dash, tem que aguardar ele voltar aqui na região dos 83,50 pelo menos. E aí vai ter um short legal, ok? O Dash pode usar a margem, vou até colocar aqui. Se voltar nas médias eu vou pensar em shortar. Apesar de que, não, desconsidera. Por favor, desconsidere o que eu falei. Já que a gente tem um volume muito grande. Então, sem pensar em comprar, hein? Para comprar a gente tem que ter um volume da parte compradora também. Mas shortar agora aqui eu acho arriscado, já que pode ser um fundo. Correto? Olha só. Fizemos um fundo duplo aqui. Tem muita resistência acima, mas vou respeitar esse volumão aqui. Não vou shortar não. Mas se você tem Dash, fica muito esperto aí, porque a situação é péssima, ok? Tá, continuando. Hoje não vai dar, não. Eu vou ter que olhar aqui no Crypto Screener mesmo. As maiores, a grande maioria tá uma merda, né? Então vamos colocar aqui no Crypto Screener e encontrar outras possíveis compras e vendas. Quem não conhece essa ferramenta do TradingView mostra pra gente as moedas sem necessidade da gente ir olhando uma por uma igual a gente estava fazendo, né? Eu só fiz isso porque realmente eram as maiores moedas a que vocês têm interesse. Vamos lá, eu estou colocando só para as bullish, eu também não quero que ela esteja, minha força, o IFR esteja acima dos 70 e eu não quero que o estocástico esteja acima dos 80. Correto? Pronto, 19, já dá pra gente olhar o que a gente faz, coloca no volume. Stella, que a gente está olhando agora, interessante. ZEC, vamos dar uma olhada na ZEC. Só, né? Tá muito ruim o mercado hoje. Pode dar uma olhada na Ion também, ou na Cyber Miles, mas vamos para a ZEC primeiro, que é o que o nosso filtro aqui está mostrando. ZEC. Certo. Não. Nada a ver, né? O filtro ele não é 100%. A gente tem que ficar ciente disso. A gente tem esse grande triângulo aqui, né? E eu não pensaria em entradas enquanto a gente não romper esse topo aqui nos 46. Então investidores, hoje o negócio tá feio, tá bom? Até com o filtro, as criptomoedas estão embaixo. Opa, a Ion. Legal a Ion, hein? A Ion vai dar um trade. Vamos ver aqui.
Claramente estamos saindo de uma zona de forte resistência, hein? Então eu já vou desenhar esse suporte aqui de curto prazo. Ion é assim, investidores? Que vai servir pra gente como um stop muito legal. Já vou traçar a resistência aqui. Os 900. E vamos ver o que a gente consegue fazer a partir disso, né? Outra coisa que a gente pode fazer é pegar do topo até o fundo e enxergar que realmente 900 é a zona de venda aqui pelo Fibonacci. E vamos procurar uma entrada no 15 minutos. Entrada acabou de acontecer a possibilidade da entrada, hein? Aqui, ó, nas médias. 152. E agora? O que a gente tem que aguardar aqui? Claramente a gente rompeu esse... Pode chamar de um triângulo ascendente, será? Podemos, né? Rompemos esse triângulo aqui. Estamos voltando agora na região aqui. E o ideal seria a gente aguardar ele voltar na média de novo, tipo 1% para baixo, ok? Eu vou aguardar isso acontecer. Se a gente aguardar, coloca um stop aí de... Seria nesse fundo aqui de quase 5% para pegar um alvo também de um pouquinho mais de 5%. Detalhe que a gente pode também, se demonstrar muita força, pegar o segundo alvo, né? Não tem tanta resistência assim no VPVR nessa zona aqui não. Apesar que é uma zona forte. Então, eu acho que faz sentido um pouco mais que a relação risco-ganho não está muito boa e de todo jeito tem que voltar aqui nos 852. Então, o dia não está legal mesmo, tá? Vamos para o Cyber Miles. Mas aqui é uma oportunidade, beleza, investidores? Se voltar aqui eu vou entrar, não com muito, porque está arriscado hoje, né? Se todas as altcoins estão caindo é porque realmente o comportamento delas não está legal em relação ao Bitcoin. Mas eu gosto de fazer umas entradas assim, até para diversificar quando eu estou comprado em Bitcoin. Cyber Miles, movimento muito interessante aqui. Passando da resistência, infelizmente chegamos tarde. O que a gente pode ter aqui é um rompimento, um reteste para a gente entrar, ok? Enquanto a gente não passar desse ponto de controle aqui e consolidar nessa região, eu não cogitaria. Por quê? Porque está muito distante das médias, não tem uma boa relação risco-ganho, a gente pode estar entrando no final de um movimento, olha só, muito volume aqui, então arriscado. Vamos aguardar. Isso aqui pode sim ser um volume de começo de tendência, mas eu quero ver ele, a Cyber Miles consolidando aqui acima. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue encontrar outra aqui. Monero e Atom. Monero e Atom, vamos lá. Atom. Vamos lá, Atom, eu fiz uma entrada na Atom ontem, tá bom? Tava indo bem, tá? Eu entrei nos 36,09, se eu não me engano. Tava indo bem, ela simplesmente caiu hoje junto com todas as altcoins, não me estopou e continuou subindo. Qual que é a minha ideia aqui? Eu não vejo muito volume de topo para acreditar numa reversão da tendência. Eu enxerguei o rompimento dessa linha de tendência aqui, eu não consegui pegar bem no rompimento, mas eu peguei um pouquinho atrasado, mas para mim faz sentido. Por quê? Porque a gente não tem nada de resistência aqui no VPVR. Para quem não lembra, a Atom ela é uma moeda nova, né? Então olha só, a gente só caiu aqui. Era de maio, não era tão nova assim. Mas a gente não tem resistências nessas zonas porque a gente caiu muito rápido. Então faz sentido pra gente, olha só, saindo dessa zona aqui do VPVR, faz sentido ela andar bastante, correto? Inclusive a gente tem um gap gigante dos 4.000 até os 4.750. Ou seja, se ela chegar nessa região aqui, ela pode estourar em questão de horas, minutos, uns 20% quase, né? Mas, então a Atom no 4 horas pra mim tá muito legal, olha só, a gente tá em tendência de alta, tá próximo às médias, quer dizer, tava quando eu comprei, e agora também está. Estamos nessa linha de tendência aqui, a gente pode eventualmente romper essa linha de tendência para corrigir nessa região aqui do ponto de controle. Mas eu ainda não encaro que a gente terminou esse movimento de alta. Por quê? Porque eu enxergo muito volume no começo aqui do movimento, que potencializa para a gente acreditar na reversão,
mas não enxergo muito volume no final. Ou seja, não tem muita gente comprando errado, as instituições teoricamente ainda não saíram do jogo. Então eu só vou ficar preocupado quando eu ver volumes gigantes aqui, correto? Então a Atom, ao meu ver, vai possibilitar ganhos expressivos aí para swing trade, mas como uma moeda menor, eu preferi fazer uma posição no day trade mesmo, ok? Então, qual que é a posição nossa aqui? Posição esperou voltar nas médias, bateu lá, comprei, o preço continuou subindo e tal, mas acabou revertendo, agora está um pouquinho acima do que eu comprei. O que vocês têm que esperar aqui para fazer uma entrada um pouco mais conservadora? O rompimento desse topo. Claramente os 36,40. Se romper aqui, nós temos caminho teoricamente livre para ir lá pegar meu alvo. É o meu primeiro alvo aqui nos 38,48. Inclusive, eu acredito que eu vou estender esse alvo aqui dependendo com price action. Mas eu deixei aqui no 38,48. E aí vocês quem sabem, porque não tem muito aonde colocar o alvo, né? Porque não tem resistência. Eu coloquei no final aqui desse ponto aqui, onde fica maior o VPVR. Então, aqui, ó. Por aqui. Então, realmente, a Atom é uma boa. Tá? Continuando, Monero que ontem estava bem, fez um rompimento e acabou voltando, né? Onde que foi esse rompimento da Monero? 15 minutos. Vamos lá. A Monero fez um rompimento ontem, estourou para cima, né? Voltou nas médias. Eu entrei aqui, acreditando que a gente ia conseguir, já que a gente tinha passado aqui, mas acabamos caindo mais. Inclusive me estopou, tá voltando agora. Eu não entraria enquanto não romper esse ponto de controle aqui, tá? Porque a gente rompeu aqui, não conseguiu manter acima e acabou estourando para baixo. Então aguarda romper o 71, 72. Se romper aqui de novo, eu acredito que eu vou tentar outra entrada nela. Ok? Legal. Vamos ver aqui. É isso então, investidores. Falamos mais de umas 15 moedas aí, né? Então espero que vocês tenham gostado. Infelizmente a maioria das moedas não estão em bons pontos de compra em relação ao Bitcoin. Mas vamos continuar aí que tem muitos dias que elas estão ótimas, né? E lembrem-se, às vezes não operar é operar. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima análise.